nesse tempo, quem tem que fazer hoje somos nós. Você quem deve fazer alguma coisa para Deus nesse tempo. Quem está entendendo o que eu estou pregando, por favor, levante uma das mãos. Você pode pegar na mão de alguém, por favor, diga: o chamado é seu, execute. Você precisa fazer alguma coisa para o Senhor. Faça alguma coisa para Deus. O evangelho, meus irmãos, é como uma corrida de bastão. Como assim uma corrida de bastão? São 4 corredores. Aquele que corre primeiro tem que ir numa marcha. Aí quando ele passa o bastão para o segundo tem que correr mais do que o primeiro. Aí passa para o terceiro tem que correr mais que o segundo e mais que o primeiro. E quando passa para o quarto tem que correr mais que o terceiro, mais que o segundo, mais que o primeiro. Essa geração nossa está correndo não. Nós não estamos correndo. Os nossos pais correram muito, se deixaram gastar pelo evangelho, mas nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos fazendo quase nada para Deus. E esse congresso é para marcar um divisor de água na sua vida, antes e depois. Porque eu espero que todos que ministrem aqui falem do chamado do jovem, da vocação do jovem e da responsabilidade de cada jovem com a obra de Deus. Faça alguma coisa para Deus hoje, porque aqueles que se foram não poderão ressuscitar para fazer o nosso lugar. A responsabilidade é nossa. O sacerdote ia, jogava a cinza fora do arraial, num lugar limpo, mas a Bíblia diz no versículo de número 13, que o sacerdote precisava pegar lenha e colocar sobre o altar. E o verso 13 do capítulo 6 de Levítico diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não pode apagar. E quem tem que manter esse fogo aceso somos nós. Eu preciso manter esse fogo aceso. Essa lenha agora sou eu, é você. Você precisa manter esse fogo aceso. Não deixe esse fogo se apagar. O sacerdote, quando entrava no tabernáculo, passava pela porta, parava-se com uma cruz no altar dos holocaustos. Pastor, como que era a cruz, o altar dos holocaustos? Ele era feito com peças ocas. Era vazia no meio, preenchido com terra. Falando da humanidade de Cristo. Cristo esvaziou-se. Ele passou pela quenoses. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. É uma das coisas que precisamos muito hoje em dia, é esvaziar. Nós estamos muito cheios de eu. Nós estamos muito altivos. Eu não vim doutrinar a igreja, porque a igreja tem pastor. Nós estamos muito prepotentes. Nós nos achamos. No evangelho hoje, as coisas se tornaram assim, sabe? Como se fosse um mundo dentro da igreja. Estrelas pregadores, estrelas cantores, são exigências absurdas. É verdade isso, exigências absurdas. Escuta isso aqui, ó. A igreja não tem estrela. A Bíblia tem a igreja como se fosse a lua. A igreja é como a lua, porque a lua não depende da luz a lua não tem luz própria como as estrelas. A lua depende da luz do sol para alumiar durante a noite. Estrela, ela é composta de gases, tem luz própria. A igreja é como a lua, porque ela precisa da luz de Cristo para alumiar a cidade, a comunidade. Levante a mão direita comigo, por gentileza. Fale para alguém aí: você tem um chamado, execute-o. Quem tem um chamado aqui? Quem tem um chamado? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aqui Paulo está falando da kenosis, o esvaziar de Cristo da sua glória, para tabernacular entre nós, e morrer no patíbulo da cruz, que é representado aqui na tipologia do tabernáculo como o altar dos holocaustos. Mas quem passa pela porta, que é Cristo, e é salvo na cruz do altar dos holocaustos, dá de cara com a bacia, que é o batismo nas águas. A bacia que representa o batismo nas águas. Pastor, e é necessário se batizar? Hoje em dia tem muitos lugares em que pessoas participam até da ceia sem se batizar, mas é necessário que todos se batizem nas águas, tá? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 10 de 1 Coríntios, versos 1, 2 e 3, olha o que Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo que todos se batizaram, inclusive até Abrão, porque em Gênesis capítulo de número 14, Abrão é chamado de hebreu. A palavra hebreu significa aquele que passou pelas águas. Todos do Antigo Testamento, assim como o Novo, participaram desse ritual, quer na nuvem, quer em Moisés, quer no mar. Todos se batizaram, e Paulo diz que ainda eles participaram desse elemento, que é uma tipologia da ceia, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e bebiam de uma pedra que o seguia. Amados, imagine quase 3 milhões de pessoas andando pelo deserto, e cada lugar que eles passavam, ou cada período que eles caminhavam, eles sentiam sede. Imagine crianças chorando, velhos, anciãos, todos necessitados de água, sedentos, não tem rio, não tem fontes de água, e sabe, de repente aparece uma pedra no meio de quase 3 milhões de pessoas, que dá água para todos beber. Eles seguem caminho, um tempo mais na frente, não tem rio, não tem fontes de água, não tem cisterna, o povo está com sede, crianças chorando, e aquela pedra que eles viram quilômetros atrás, que saciou a sede deles, a pedra vinha seguindo eles e aparecia novamente no lugar, e a pedra era Cristo. Que experiência extraordinária! Por que essa bacia, pastor, após a passagem do altar dos holocaustos, se dava de cara com ela? Essa cinza os sacerdotes lavavam as mãos e os pés significando que temos que andar direito na presença de Deus, e as mãos lavadas representam que devemos estar prontos para o serviço. Só que quando o sacerdote estava lavando as mãos, olha para a minha mão direita, esquerda, ele olhava para o fundo da bacia, porque no fundo da bacia tinha um espelho, feito com os espelhos das mulheres que doaram, quando foram construir essa mobília chamada pia de bronze. O sacerdote ficava um tempão olhando para a face dele, que era refletida no espelho no fundo da bacia. O que significa isso aqui, pastor? Isso aqui significa que a gente tem que olhar por nós mesmos. Às vezes nós queremos mudar a vida de A e de B, enquanto nós temos que olhar para a nossa face, para o nosso reflexo. Lembra de Jesus? Olhai por vós mesmo. Lembra da carta de Paulo a Timóteo? Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. A gente está precisando olhar para nós,
pregue no espelho, olhe para você, pregue para você, veja o que você está precisando de mudança, confronte-se no espelho.